Se ele for embora, eu preciso reconhecer a minha falta. Então, eu estou fusionado a ele e eu não quero que ele vá embora, porque se ele for embora, eu vou sentir que me falta um pedaço. Esta é uma característica muito peculiar da melancolia, porque não há diferenciação do eu e do outro, ainda mantém uma fusão, e aí quando o outro sai de perto é como se fosse mutilado o sujeito, como se tivesse arrancado um pedaço do sujeito. Na melancolia, o sujeito, ele sabe quem ele perdeu, mas ele não sabe o que ele perdeu junto com este quem. O Freud, ele escreve quase que literalmente isso que eu disse lá no texto de Luta e Melancolia de 1917. Ele sabe quem ele perdeu, mas ele não tem consciência do que ele perdeu junto com essa pessoa que ele perdeu. Houve uma experiência mal sucedida no âmbito emocional afetivo e esta experiência ficou fixada. Não acredito que seja possível, dentro de um método, sobretudo da psicanálise ou qualquer outro, não tenho conhecimento disso, que possa se conseguir mobilizar isto que está ali. Mobilizar a ponto de dissolver, de retirar, de deletar ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu acredito é que o método psicanalítico é um recurso por excelência para a criação de recursos para lidar com experiências mal sucedidas. A ideia das cotas vem como uma expansão disso. Temos cotas perversas, temos cotas neuróticas, temos cotas psicóticas e todas melancólicas, todas essas cotas estão presentes na nossa mente e a partir de nossas experiências, a partir das possibilidades de viver experiências emocionais, afetivas, reparadoras, a gente vai conseguindo criar recursos para lidar com estas cotas, que não deixam de existir, porque elas são formadoras da nossa personalidade. A gente vai crescendo na medida em que a gente vai criando recursos para lidar com isso. Com a cota melancólica, ou seja, com a cota de experiências mal sucedidas com objetos que foram perdidos, talvez a característica mais marcante da melancolia é a sensação de culpa. O sujeito carrega uma culpa muito grande em relação ao vínculo com o objeto que foi perdido. E esta culpa faz com que ele se autopuna. Então ele carrega uma culpa e, junto com esta culpa, uma autopunição, que vem desde da questão mais profunda, que é a psicossomática, que o sujeito ele acaba desenvolvendo inconscientemente ali uma série de doenças físicas, patologias fisiológicas, porque o organismo dele manifesta esse conflito consigo mesmo, ele está brigando com ele, e aí ele acaba se colocando numa questão vulnerável por conta da imunidade que abaixa, e ele acaba desenvolvendo uma série de doenças ali que já estão ali de alguma forma presentes, e vão se desenvolver porque ele está contra ele próprio. O Freud fala isso, quando você está lutando com um objeto externo, você pode se defender, mas quando você está lutando consigo mesmo, não tem como se defender, ou ainda dentro da perspectiva da autossabotagem, porque o sujeito pode se autossabotar no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Você percebe? Então, com esta autopunição, então, tudo isso pode ser tratado em análise. Perceber que ele está fazendo isso, perceber que ele está atuando desta forma, e a partir daí, dentro da análise, a gente conseguir criando recursos para que ele perceba, reconheça, passe a respeitar este limite e se responsabilizar por isso. Percepção, reconhecimento, respeito e responsabilização. Então, a partir desse desenvolvimento, do PRRR, a gente consegue, a partir daí, criar recursos para lidar com isso. Esta culpa, ela sempre vai estar ali à espreita do sujeito. A partir desta relação que vai se estabelecendo entre analista e paciente, dentro da perspectiva acolhedora, afetiva, sincera, verdadeira, ele vai criando um referencial para lidar consigo mesmo dentro de experiências desse tipo. Quando ele chega um momento, uma ocasião que ele esteja ali vivendo uma experiência que seja sugestivamente autossabotadora, ele lança a mão desta relação que ele internalizou a partir da relação que ele teve com o analista e
pode, então, criar recursos para lidar com isso.